Texto que gostaria de, neste momento, convidá-lo, querido irmão e prezada amiga, a tomar em suas mãos é a epístola, aliás, o livro de Atos, o capítulo 1. Atos, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 4. Lucas está a descrever o momento em que os discípulos estavam sobre o Monte das Oliveiras, prestes a despedir-se do seu mestre Jesus, e naqueles derradeiros instantes da permanência de Jesus na terra, algo estava para verdadeiramente ser dito da parte de Jesus. E vamos então ler Atos capítulo 1, do verso 4 em diante. E diz assim, Atos capítulo 1, do verso 4 em diante. Conta Lucas, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O verso 6 continua dizendo, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? É interessante nós percebermos, prezados amigos, que Jesus, durante 3 anos e meio, mais ou menos, havia estado com os seus discípulos a ensinar-lhes, por meio de parábolas, por meio de sermões, a natureza do reino de Deus. Esta era uma das áreas de atenção, um dos assuntos sobre os quais Jesus frequentemente se debruçava, explicando o que era a natureza do seu reino. Muitas parábolas começam justamente com esta frase, porque o reino de Deus é semelhante a... E Jesus então contava alguma coisa a respeito de alguma peculiaridade, de alguma nova perspectiva que ele queria destacar aos seus discípulos e aos seus ouvintes sobre a natureza do reino de Deus. Mas, interessantemente, nós vamos encontrar os discípulos, ao final, justamente nos derradeiros momentos de Jesus nesta terra, fazendo uma pergunta que poderia parecer uma pergunta sem propósito e sem sentido, diante, sobretudo, daquilo que eles haviam passado com Jesus. Imagine aqui mais ou menos o seguinte. Eu não sei quantos daqueles que neste momento nos estão a assistir são professores ou já tiveram a oportunidade de ensinar algo a uma classe de alunos. Mas imagine, querido amigo, a frustração de Jesus ao, naquele momento, estava ele prestes a despedir-se dos seus discípulos e ouvir esta pergunta, que no fundo mostrava que os 3 anos e meio que Jesus tinha passado com eles não tinham sido suficientes para os ajudar a entender a natureza do reino de Deus. E quando os discípulos fazem esta pergunta, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ou seja, na realidade os discípulos voltaram persistentemente a um paradigma que Jesus tinha durante 3 anos e meio tentado desconstruir em relação àquilo que eles entendiam ser a missão messiânica, mas que Jesus tinha tentado lhes mostrar de forma heroica e intensa que, na realidade, o reino que eles esperavam não era exatamente o reino que Jesus tinha vindo implantar. Aquilo que os discípulos imaginavam era um Messias que haveria de se manifestar através de poder, de força militar, através da restauração de um reino terrestre, onde o povo de Israel voltaria a ter uma glória e uma supremacia geopolítica superior, inclusive, àquilo que tinham sido os tempos áureos do rei Davi e do rei Salomão, quando o território de Israel ocupou a maior extensão de toda a sua história, onde a influência política e comercial de Israel foi para limites nunca antes alcançados e nunca mais repetidos no restante dos reinos que vieram a seguir a Davi e a Salomão. E agora imaginavam os discípulos que Jesus, depois da sua ressurreição, estava, portanto, prestes a inaugurar este período onde, quem sabe, talvez, o Império Romano fosse substituído por um império mundial liderado justamente pelos judeus. E agora, então, ali estavam os discípulos justamente a fazerem
ao professor, ao seu mestre, no último dia de aulas, uma pergunta que demonstrava que eles efetivamente não tinham conseguido aprender a lição fundamental que Jesus Cristo, como mestre, lhes tinha tentado ensinar. Que o reino que ele vinha implantar, o reino pelo qual ele tinha morrido, não era um reino terrestre, mas sim uma, uma nação, um reino que era de natureza espiritual e que não estava limitado a fronteiras humanas ou a bandeiras ou a uma economia ou a uma língua ou uma cultura. Era algo universal, era algo que efetivamente Jesus queria levar a toda a humanidade e a todos os seres humanos. Mas agora ali estava Jesus justamente diante deles e nós poderemos imaginar que Jesus, como um professor, poderia ter se sentido frustrado com esta pergunta que os discípulos lhe fizeram. Mas é interessante, mais uma vez, olharmos para Jesus e aprendermos dele, do seu exemplo como um grande pedagogo, aquilo que Jesus nos pode ensinar. E agora, quando lemos o verso 7, Atos capítulo 1, verso 7, nós percebemos que Jesus não vai censurar os seus discípulos pela sua incapacidade de entender o que ele tentara ensinar durante tanto tempo. Jesus nem sequer os vai criticar pela sua falta de clarividência. No verso 7, Atos capítulo 1, verso 7, vamos ver Jesus dizendo-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, verso 8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E agora aqui, prezados e queridos amigos, reparem naquilo que Jesus vai fazer. Jesus vai usar aquela pergunta desenquadrada dos seus discípulos e vai procurar dirigi-los para algo maior e algo muito superior que provavelmente eles só veriam efetivamente de entender alguns dias mais tarde. Jesus vai lhes dizer: vocês precisam primeiramente fazer o seguinte, vocês precisam aguardar o derramamento do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E só então, e só depois disso é que vocês estarão habilitados a serem minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judeia, alargando o círculo até Samaria e até os confins da terra. Se nós olharmos o livro de Atos, vamos perceber que foi precisamente este o roteiro que os discípulos seguiram na expansão do conhecimento do reino de Deus ao mundo. Primeiro começaram em Jerusalém, depois dos limites de Jerusalém estendeu-se à própria província da Judeia. Depois, por causa da perseguição que foi desenvolvida, ou que se desencadeou após a morte de Estevão, vários dos discípulos acabaram por ir para outras regiões, incluindo a própria Samaria, e nós temos no capítulo 8 de Atos a narrativa da visita ou do percurso missionário de Filipe na Samaria e de todo o fantástico efeito da pregação do Evangelho por Filipe ali naquela região, o que aconteceu. E depois, por fim, nós vamos encontrar efetivamente o Evangelho ser espalhado projetado para todas as partes do Império Romano, onde a palavra de Deus acabou por chegar, fazendo conversos, criando comunidades e estas depois acabando por se desenvolver em igrejas fortes, vibrantes, que cresciam para continuar elas mesmas a projetar para outras regiões adjacentes o conhecimento do Evangelho. Mas isto só poderia acontecer de uma forma. Isto só poderia suceder depois do derramamento especial do Espírito Santo. E agora eu gostaria que você, querido amigo, não desmarque Atos capítulo 1, mas venha comigo a João capítulo 16. E ali nós vamos encontrar, numa rápida passagem pelos capítulos 16 e 14, algumas informações que Jesus, na sua conversa com os discípulos, tinha deixado a respeito justamente da ação, da influência do Espírito Santo no processo de preparação daqueles homens para
a pregação do Evangelho. No capítulo 16 de João, o Evangelho de João, capítulo 16, no verso 7 em particular, Jesus vai dizer, João, capítulo 16, verso 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Depois, no verso 13, estamos em João, capítulo 16, verso 13. Jesus vai fazer uma outra afirmação a respeito da ação do Espírito Santo no processo de levar os discípulos a conhecerem e a entenderem a verdade que ele lhes tinha ensinado, que Jesus lhes tinha ensinado. Verso 13 diz: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, o Espírito Santo teria a função de alguma forma, recordar aos discípulos justamente as verdades ensinadas por Jesus. Se nós formos ao capítulo 14, e gostaria de convidá-lo a dar uma olhadinha no capítulo 14 do Evangelho de João, no verso 26, Jesus, ainda no contexto da mesma conversa, Jesus vai falar novamente a respeito do Espírito Santo como Consolador. E ele diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E agora reparem aqui, queridos amigos, quando nós juntamos João capítulo 14, verso 26 e João capítulo 16, verso 13, nós percebemos que o Espírito Santo, ele tinha a função não só de recordar, mas tinha a função também de ensinar e de aclarar as verdades e as noções que Jesus tinha ensinado. Ora, Jesus não ficou furioso com os seus discípulos quando eles lhes fizeram aquela pergunta que nós encontramos em Atos, capítulo 1, verso 6, porque Jesus sabia que as sementes da verdade já estavam na mente e no coração dos seus discípulos. Os conceitos essenciais já tinham sido, de alguma forma, apresentados àqueles homens. E agora o que Jesus precisava esperar é que estas sementes de verdade, estas informações, estes conceitos espirituais que tinham sido por ele apresentados e colocados na mente dos discípulos, haveriam de ser desenvolvidos posteriormente pelo Espírito Santo. E agora reparem numa coisa, queridos irmãos e amigos. Eu peço desculpa por estar novamente a repetir uma ideia que talvez cada um de vós já me tenha ouvido várias vezes comentar, mas a realidade, e isto serve para nós como discípulos de Cristo, a verdade é que Jesus nos deixa aqui o seu exemplo, de que aquilo que ele pedia àqueles homens e àquelas mulheres não é que eles fossem advogados da verdade, ensinando e convencendo as pessoas das verdades do Evangelho, mas sim, Jesus lhes pedia que fossem eles testemunhas da verdade. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo também tinha ele mesmo sido uma testemunha da verdade, embora ele fosse a encarnação da própria verdade. Mas aquilo que Jesus mostra é que muitas vezes a verdade ela basta-se a si mesma e quem convence da verdade é o próprio Senhor, o Espírito Santo. Quando nós olhamos, por exemplo, para João capítulo 16, verso 8, percebemos exatamente isto. No Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 8, Jesus diz, quando ele, e Jesus estava a se referir efetivamente ao Consolador, ao Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a razão pela qual você e eu, quando estamos a testemunhar a outras pessoas das verdades do Evangelho, não precisamos sentir-nos na obrigação de convencer as pessoas das verdades que lhes estamos a apresentar. Por duas razões. Primeiro, porque Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Segunda razão, porque quem convence não somos nós, mas é o Espírito Santo. Quem tem a função de aclarar as verdades, de fazer as conexões mentais para que as informações façam sentido na mente do ouvinte, daquele que está a ser alvo da apresentação do Evangelho, quem tem essa função é o Espírito Santo. Esta é a razão pela qual Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ser suas testemunhas, primeiramente em Jerusalém, depois na Judeia, na Samaria e até aos confins do mundo. E aqui, prezado irmão, prezado amigo, vem talvez uma ideia que possa ser para si e para mim uma ideia libertadora.
Eu lembro-me, há alguns anos atrás, quando comecei o ministério pastoral, eu sentia-me na obrigação de apresentar um conjunto de argumentos, de ideias que fossem suficientemente claras às pessoas para que elas tomassem decisões muito rápidas por Jesus. O meu anseio era que cada pessoa com quem eu entrasse em contacto pudesse, no momento seguinte, tomar a decisão de ser batizado ou de ingressar na Igreja de Deus. Mas gradualmente esta fantasia, esta ilusão foi se desvanecendo pela dura realidade da prática diária. E fui-me apercebendo que muitas vezes as pessoas, para poderem aceitar as verdades, elas precisam de tempo. E um dia Deus me ajudou a perceber justamente que os outros precisam de tanto tempo ou mais do que aquele que eu também já precisei para entender determinadas verdades bíblicas que estão claramente expressas na revelação bíblica. E comecei muitas vezes a perceber que, assim como eu tinha dificuldade em fazer mudanças e reformas na minha própria vida espiritual, apesar de ser um pastor, apesar de ser um cristão, filho de cristãos também, mas como estas experiências por vezes eram difíceis, eram dolorosas muitas vezes, e como é que poderia eu esperar que outras pessoas que estavam naqueles instantes, quem sabe, entrar em contato com verdades que lhes pareceriam tão luminosas e tão incandescentes, quase como se fosse a luz do sol do meio-dia que cega a pessoa que olha diretamente para o sol. Assim, então, comecei a perceber que aquilo que Jesus pede de mim e pede de si, querida irmã e querido irmão, aquilo que Deus pede de nós é que nós sejamos tão simplesmente suas testemunhas. Isto não deve fazer com que você e eu tenhamos um envolvimento molenga no trabalho da causa de Deus. Isto não quer dizer com que nós devamos ser cristãos indolentes na experiência de testemunhar a outros do Evangelho. Mas a verdade também é que Jesus não nos chama para nós empurrarmos goela abaixo as verdades do Evangelho. Aquilo que Jesus nos pede é que nós simplesmente sejamos suas testemunhas. Mas há um texto interessante que ainda queria ler consigo, querido irmão, que encontramos no capítulo 1 do livro de Atos. Vamos voltar novamente a Atos, capítulo 1, e vamos ler agora o verso 14. Vamos perceber ali o que Jesus está a dizer aos seus discípulos, ou melhor, vamos perceber ali o que aconteceu com os seus discípulos a seguir. Portanto, no verso 9 é-nos dito que Jesus então começa ascendendo aos céus, há aquele momento em que os discípulos depois têm aquele encontro com os anjos que voltaram para lhes confirmar a ideia de que, assim como eles tinham visto Jesus subir para o céu, eles haveriam de vê-lo novamente descer. E depois Lucas descreve no verso 14, Atos capítulo 1, verso 14, ele descreve a seguinte cena. Todos os discípulos, entenda-se, perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Ou seja, aquilo que aconteceu depois da ascensão de Jesus para o céu foi justamente que os discípulos tomaram tempo para, juntos, para unanimemente, para de forma perseverante e persistente, orarem. E aquilo não foi algo que aconteceu por um pouco de tempo. Se nós fizermos as contas, o Evangelho diz-nos que Jesus terá passado com os seus discípulos durante o tempo, após a sua ressurreição e até a sua ascensão, terá passado mais ou menos 40 dias. Ora, nós sabemos que, de acordo com o calendário judaico, a Páscoa deveria, aliás, o Pentecostes seria o 50º dia após a Páscoa. Ora, se Jesus terá passado cerca de 40 dias com os seus discípulos, e o Pentecostes seria 50 dias após a Páscoa, isto quer dizer que aquele período entre a ascensão de Jesus e o dia do Pentecostes, que coincidiu também com o derramamento do Espírito Santo, conforme nos é contado em Atos 2, que manifestou efetivamente o selamento, a preparação, a capacitação dos discípulos para a pregação do Evangelho, este período terá sido mais ou menos de uns 8, 9 a 10 dias. E agora aqui, querido irmão e prezado amigo, deixe-me
ainda retirar aqui talvez uma pequena lição, uma pequena ideia que pode ser ela mesma também libertadora para o nosso coração. Aqueles discípulos eram judeus. Eles tinham sido educados nos conhecimentos da Bíblia, tinham estudado a Torá por toda a sua vida, embora eles pudessem provavelmente ser ainda bastante jovens, mas a verdade é que eles conheciam a palavra de Deus desde todo sempre da sua vida. Sempre eles tinham ido à sinagoga, sempre eles tinham convivido com as ideias fundamentais do judaísmo, lhes sendo apresentadas em todas as situações da vida. Um judeu era alguém que tinha a religiosidade impregnada em todos os aspectos da sua vida cotidiana. Mas, ainda para mais, aqueles discípulos tinham passado os últimos 3 anos e meio com o próprio Jesus Cristo, com o mestre dos mestres. Portanto, eles eram homens que estavam, enfim, tinham um privilégio especial de ter tido aulas com o maior de todos os professores, com o melhor de todos os ensinadores que o planeta já conheceu. Mas agora reparem numa coisa, aqueles 3 anos e meio, mais uma série de dias que passaram com Jesus, não tinham sido suficientes para fazer com que eles estivessem preparados para a grande missão que haveriam de experimentar dali em diante. E os últimos 10 dias, ou a última dezena de dias que eles passaram ali em oração, em súplica, juntos uns com os outros, apesar de Jesus já não estar presente no meio dos discípulos, mas a ação do Espírito Santo fez com que tudo aquilo que eles tinham vivenciado, que eles tinham experimentado, tudo aquilo que eles tinham aprendido com Jesus, assumisse uma força e um poder diferenciado na vida daqueles homens. E o crescimento espiritual que eles experimentaram naqueles 10 dias era exponencialmente maior, exponencialmente superior a tudo aquilo que eles tinham passado desde o início da sua vida, desde o tempo que tinham passado com Jesus. O seu crescimento espiritual foi tão forte e tão significativo que eles, de amedrontados seguidores de Jesus, tornaram-se ousados discípulos que testemunhavam e pregavam o Evangelho de Jesus a todos. Se nós observarmos alguns dos discursos que são feitos nos capítulos 2, 3 e 4 do livro de Atos, vamos perceber que aqueles homens falavam com uma ousadia que não tinha nada a ver com o grupo de seguidores de Jesus assustados e amedrontados que, quando naquela quinta-feira à noite se deu a prisão de Jesus, correndo cada um para seu lado, desorientados e perdidos, sem a presença e sem a orientação do seu mestre, não tinham nada a ver alguns dias mais tarde, quando aconteceu o dia do Pentecostes. Aqueles homens eram pessoas verdadeiramente transformadas. E isto mostra-nos uma coisa que é profundamente interessante e diria até talvez profundamente libertadora. É que, querido amigo, a nossa vida espiritual talvez não seja propriamente um gráfico de crescimento espiritual que esteja diretamente relacionado com o tempo pelo qual nós vimos sendo cristãos. Às vezes o que pode acontecer é que um cristão, por 10, 15, 20 anos, viveu o seu cristianismo de uma forma sincera, de uma forma genuína, orando e lendo a Bíblia com autenticidade, com uma experiência real, mas que em determinado momento algo que faz com que a sua espiritualidade cresça em flecha, de uma forma completamente desproporcional em relação a tudo o que já viveu antes. Se você olhar para a história de vários personagens da Bíblia, você pode perceber isto. O caso, por exemplo, de Moisés. Moisés tinha 80 anos quando se encontrou com Deus lá no Monte Horebe. Aquele encontro com Jesus, conforme está descrito no capítulo 3 do livro de Êxodo, foi algo, diríamos assim, surpreendente. E a vida de Moisés passou a ter, diríamos assim, dali para a frente, um nível e uma qualidade, uma intensidade de relacionamento com Deus completamente diferente. Durante 80 anos, Moisés tinha sido um bom membro de igreja, mas depois do momento que se encontrou com Deus junto da sarça ardente, a sua vida teve uma experiência completamente diferente. Subiu em flecha o relacionamento com Deus. Ele experimentou o poder de Deus, ele confiava no poder de Deus a ponto de, em determinado momento, a sua intimidade ser tão grande com Deus que ele vai pedir ao Senhor que lhe mostre a sua face. Tal era, diríamos assim, o nível de intimidade, de proximidade que Moisés tinha com Deus. E a própria Bíblia vai terminar dizendo,
ou vai fazer um resumo da vida de Moisés, dizendo que ele era alguém com quem Deus falava face a face. Tal era a proximidade. Mas os últimos 40 anos da vida de Moisés foram vividos de uma forma muito íntima e numa relação, diríamos assim, verdadeiramente intensa com Deus. Mas não quer dizer que ele, nos seus primeiros 80 anos de vida, não tivesse uma relação significativa. Mas houve um momento em que alguma coisa aconteceu e a sua vida espiritual mudou. E sabe, querido irmão e prezado amigo, a grande realidade é esta, é que isto também pode acontecer connosco. Nós podemos ter vivido 20, 30 anos como bons cristãos e não há nada que possa pôr em causa a qualidade do nosso relacionamento, mas em determinado momento a nossa vida espiritual cresce e cresce de uma forma absolutamente indescritível. Esta é uma das razões pelas quais Paulo, na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 3, a certa altura, ele diz: esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Isto para dizer essencialmente o quê? E Paulo compreendia isto. É verdade que ele tinha vivido momentos memoráveis na sua vida espiritual, na sua carreira cristã como evangelista. Mas aquilo que ele tinha a expectativa de que Deus ainda tinha para ele no futuro, poderia ser algo estonteantemente superior. Deus tinha experiências verdadeiramente impressionantes ainda para que ele pudesse viver. E ele não limitava o poder de Deus e nem queria ficar preso ao passado e às glórias do passado e às experiências bem-sucedidas que já tinha vivido, na expectativa de que aquilo pudesse ter sido o apogeu da sua própria carreira espiritual. Porquê? Porque certamente Deus ainda tinha outras coisas para ele. E acredite, querido irmão e prezado amigo, querida irmã e querida amiga, a verdade é que Deus continua a ter grandes coisas para o seu povo viver. E acredito que cada um de nós ainda não chegou ao topo das experiências que Deus nos quer conduzir. Eu acredito muito honestamente, e não digo por mim mesmo, nem pela minha sabedoria ou pelo meu conhecimento, mas digo com fé naquilo que a palavra de Deus nos ensina, que certamente Deus ainda tem muitas coisas surpreendentes para nós podermos experimentar.